O Evangelho do Dia com Padre Aderlene. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vem mostrar-nos, ó Senhor. Vem mostrar-nos, ó Senhor, Tua grande compaixão. tua grande compaixão. Dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, dessa terça-feira, dia 21, é o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querendo falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para o discípulo, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do Pai, que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, é interessante da gente voltar de novo, ouvindo este Evangelho, qual nós ouvimos também na semana passada. Fazer a vontade do Pai é a chave fundamental, como nos fala hoje nesse Santo Evangelho. Mais uma vez, em poucos dias, a liturgia nos apresenta este Evangelho, no qual Jesus nos convoca a fazer parte da sua família, apontando para o seu discípulo e convocando-os como sua mãe e seus irmãos, fazer também a vontade do Pai que está no céu. Sabemos que a caminhada de Jesus aqui na terra foi um crescente viver segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de seu Pai. E para que isso pudesse acontecer, ele não quis ficar sozinho, mas convocou 12 homens simples, rudes e sem muita instrução para acompanhá-lo, a ensinar a eles tudo o que era da vontade do Pai, e assim serem depois as colunas da sua igreja. Aqueles que deveriam continuar e que continuam até hoje, levando o anúncio, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a vivência com Jesus, os seus ensinamentos, seus exemplos, sua forma de acolher e de perdoar e de orar, nos faz também, meus amados irmãos e irmãs, você que sempre nos escuta pela Rádio Montemor 95,1, você também que sempre nos acompanha também pelo Facebook da nossa Paróquia São João Batista Aruaru e também pelo canal no YouTube. É sempre bom a gente estar partilhando, vivenciando esses momentos de evangelização. Por isso, hoje, à primeira vista, nos parece que Jesus fez pouco caso da sua mãe, mas vamos entender. E dos seus irmãos, no entanto, sabemos que Maria fez em tudo a vontade do Pai, e por isso era exemplo de serva e de mãe. E eu lembrava justamente na semana passada, eles falavam justamente
dela ser corredentora. A mãe de Jesus, a nossa mãe. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, Jesus aproveita todos os momentos para, segundo a vontade do Pai, esclarecer que eram muitas questões primordiais. E Jesus aponta quando alguém diz que a sua mãe e seus irmãos estavam ali à sua procura. E Jesus aponta: eis aqui a minha mãe, eis aqui meus irmãos. São aqueles que sempre estão escutando e fazendo a vontade do Pai. Por isso, ele esclarece essas questões primordiais. Percebemos que em muitas passagens do Evangelho, Jesus se refere à vontade do Pai como a chave que abre para nós o caminho da felicidade. Caminho da palavra, lendo as cartas também, podemos assim lembrar também de Paulo. Nos aprendemos também que Deus quer que todos sejam salvos e possamos assim seguir o seu conhecimento de verdade. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, quando o Senhor nos faz lembrar hoje a cada um de nós, porque Deus é a nossa salvação e a conquista deste paraíso, que é a vida eterna. Jesus exercitou com seus discípulos a vivência da vontade do Pai, e por isso mesmo apontou para eles como sendo a sua mãe e seus irmãos. E quem foi que soube mais escutar e fazer a vontade? Maria sempre esteve disponível de fazer a vontade do Pai. Aquela como também a serva, aquela que deu o sim para Deus, eis aqui. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, para encerrar esse momento de reflexão, dessa partilha desse evangelho de hoje, nós também mostraremos o mundo que fazemos parte da família de Jesus. Se vivermos conforme a sua palavra que revela a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Por isso que nos fala hoje nesse evangelho e esclarece bem, Jesus não põe em questão a grandeza e a bondade da família humana, mas põe as bases de uma íntima união com Ele, fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. E nós, meus amados irmãos e irmãs, estamos sempre dispostos a fazer, estamos sempre dispostos, disponível a fazer a vontade do Pai. Assim como hoje nesse Evangelho o Senhor nos ensina e nos esclarece cada vez mais esse conhecimento amoroso da aproximação, da escuta constante e de fazer sempre a sua vontade. Por isso, meus queridos filhos e filhas, hoje, nesse dia, nesse Evangelho, possamos assim deixar que Cristo possa agir e que sejamos a verdadeira família de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.